Olá, seja bem-vindo ao Ótima Vídea TV. Sejam bem-vindos. Hoje, conseguimos eu aqui o meu velho amigo Yuri nos reunir pela primeira vez para fazer um vídeo para vocês. E espero que vocês gostem. O vídeo é sobre... Hoje nós vamos falar sobre os celtas e a espiritualidade. Por quê? Não sei, você vai falar aí, você explica. Não, os celtas, eles têm algumas tradições e algumas partes de suas culturas que são muito relevantes para se comparar com outras versões da espiritualidade, como são o caso das tríades. Na verdade, a gente observa que a essência das mensagens espirituais, elas são sempre, apesar das formas como elas são apresentadas são distintas, a essência ela sempre converge para uma mesma finalidade. No caso das tríades, o que são as tríades dos celtas? São formas de colocar sabedorias muito profundas através de uma maneira simples, evidenciando 3 aspectos de uma mesma verdade. E esse caráter de tríade tem muito em todas as culturas da humanidade, inclusive nas abordagens religiosas para com a vida. A gente vê, por exemplo, no cristianismo, a trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo, a trindade ou a Trimurti, os 3 aspectos de Deus, Criador, Destruidor e Mantenedor, representados por Brahma, Shiva e Vishnu. E também, por exemplo, no Espiritismo, Deus, o fluido cósmico universal e o princípio inteligente. Então a gente pode observar esse tipo de manifestação do pensamento em forma de 3 aspectos em várias partes do globo, como uma coisa quase universal para se explicar conceitos profundos. E para exemplificar isso, nós trouxemos uma das tríades para vocês que nós achamos relevante. Ela diz o seguinte: são 3 causas originais dos seres vivos. A primeira é o amor divino, de acordo com a suprema inteligência. Então, o amor é a primeira. Segunda parte da tríade, a sabedoria suprema pelo conhecimento perfeito de todos os meios. Então, a sabedoria é a segunda componente dessa tríade. Por fim, o poder divino, de acordo com a suprema vontade. Então, o poder ou a vontade é a terceira componente dessa tríade. Então, tendo o poder, o amor e a sabedoria, Deus cria os seres vivos. Para poder falar um pouquinho sobre isso, vou ressaltar o fato de os celtas terem ritmos e seguirem e acreditarem nos ritmos da natureza, da vida, os ciclos. E esses ritmos, eles são essenciais para entender a criação. Porque na criação, tratando parte por parte dessa tríade, primeiro eles colocam o amor divino. E o amor divino aqui, ele pode ser interpretado como o estabelecer objetivos, que são as metas, e o prazo para que essa criação ocorra. Porque o amor, ele é o objetivo. E tendo isso, você não tem criação. Falta alguma coisa. Falta um meio. E esse meio é a segunda componente da tríade, que é a sabedoria. Então, a relação desse meio é o que nós estabelecemos com os ritmos, porque a criação não ocorre por instantaneidade, ao nada. Plim foi lá e criou. Não, existe um ritmo e ciclos, eras, é um processo que também é progressivo. E ainda falar, o que vem a ser essa criação? Será que é um personagem que fica lá, vamos criar? Não, estamos falando aqui em criação no sentido mais amplo. Aquilo que o filósofo Humberto Roden colocava como sendo a manifestação da essência em forma de existência. Exatamente. E daí, tendo estabelecido um objetivo através do amor, um prazo, né? E tendo também estabelecido um ritmo para que isso ocorra, falta somente uma coisa, que é a terceira componente da tríade. Um poder para fazer isso, no caso, a vontade. Então, essas 3 coisas que compõem a criação divina, segundo os celtas, elas também compõem a criação de nossa vida também. Então, sempre estabelecer objetivos e prazos, estabelecer um ritmo, um como, e manter a sua vontade firme, é a síntese de um processo criativo que está presente em todas as partes. Fora isso, fora a questão das tríades, falta colocar o que é essa divindade
O que é Deus para os celtas? Culpus centrum est ubique et circumferentia nusquam. Ah, falou chique. Ficou bonito, né? Agora explica. Então, na verdade, isso daí traduz uma ideia do grande círculo do vazio, cujo centro está em todas as partes e a circunferência em parte alguma. Mas o que é esse círculo do vazio? Será um vazio relativo a vácuo, ao nada? Não, é um sentido de infinito, de que nós não podemos conceber através da nossa racionalidade. Ou seja, o que vem a ser Deus? Este ciclo do vazio é aquilo que os celtas chamavam de Keugant, ou Seugant, perdoe-me a pronúncia, que é um dos aspectos, uma das condições daquilo que é Oione, né? Que Deus absoluto, que no caso, me perdoe novamente pela pronúncia, porque esta palavra, a pronúncia dela é muito discutida, pois era uma pronúncia secreta, que somente os druidas, os sacerdotes da civilização celta, tinham conhecimento, e muitas vezes a pronúncia era apenas mental, para termos de contemplação. Então, esta realidade absoluta, que está presente em todas as tradições filosófico-religiosas, ela é o quê, segundo eles? É uma manifestação de inefável amor, de sabedoria suprema, de causa primordial, aquilo que é o fator não nascido que dá nascimento a todas as formas de existência. Como falamos, a essência que se manifesta em multiplicidade. Porém, nós vemos que ela transcende essa multiplicidade manifesta naquilo que chamamos de criação, através desse conceito do grande círculo do vazio, que representa o quê? O estado imanifesto do absoluto, da realidade suprema, aquilo que chamamos de Deus. Deus, ele tem o seu lado manifesto, que é aquele que nós podemos observar através das obras, vamos colocar assim, através dos efeitos que nós entramos em contato. Mas a manifestação, ela não vem apenas no nível de manifestação. Deus, essa realidade absoluta, ele estaria também num nível imanifesto, ou seja, não limitado às obras que estão por aí. Transcende isso. Só que essa ideia de imanifesto está muito além da nossa capacidade de compreensão. Talvez para alcançarmos isso e entrarmos em sintonia com esse tipo de conceito, nós temos que alcançar aquilo que é o estado transpessoal de ser, a supraconsciência, estados mais elevados da realidade interna, para que possamos abarcar, através da nossa realidade, as verdades que estão nos circundando, inclusive que nos constituem. Então, o que era Deus para os celtas? Lógico, há a deturpação da massa. Alguns que se interessam por estudar o aspecto transcendente da vida, e esses investigam e chegam nessas conclusões. A grande massa, às vezes, muitas vezes, inclusive, movida por interesses, o que vai fazer? Deturpar esse conceito de divindade. Por quê? Quer usar este atributo divino para pedir coisas através de um ato de bajulação. Quero cura para isso, quero casamento, quero... Enfim. O próximo vídeo do Atma Vidya, essas coisas. Exatamente, diversas coisas que nós precisamos e nós recorremos a ela. Isso deturpa o conceito de divindade. Então, essa divindade, ela está acima disso. Inclusive, essa divindade ela é traduzida em alguns aspectos. E esses aspectos, quando eles são explanados, eles ganham conotações particulares e as pessoas começam a achar que se trata de politeísmo, o que aconteceu, por exemplo, com as doutrinas da Índia. Mas que, no fundo, estão se referindo a apenas uma essência, que está presente em todos os povos através das suas manifestações religiosas, do seu relacionamento para com o sagrado da vida. É este o Deus que nós vemos ali explicitado nas tríades dos celtas. Vários centros de um círculo só. Exatamente. Cujo centro está em todas as partes. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fique na paz.